de Brasil republicano, tá? Desde 1889 até a ditadura militar, o fim da ditadura militar, caíram 4 questões. Nós temos também, né, um número muito expressivo de Brasil colonial, e questões em menor número de Brasil império, e quase nada de Brasil pré-colonial. O que é Brasil pré-colonial? Nativos, antes da colonização, antes da chegada dos portugueses aqui, tá? Outro gráfico nos mostra também o número de questões que caiu no Enem de 2012. Isso serve para vocês se orientarem um pouco. Não estou dizendo de forma alguma que a prova do Enem vai estar estabelecida assim, tá? Até porque, onde eu sei, eu sou só um sul-coreano que dança Gangnam Style e não Mãe de nada, tá? Então eu não tenho a possibilidade de prever as questões e nem tenho uma bola de cristal lá em casa. Mas pessoal, o que nós podemos perceber aqui, ó? As questões que foram mais priorizadas no ano passado no Enem foram as questões correlacionadas à era Vargas, tá? E nós temos também, por segundo lugar, o período colonial, e depois todos os outros períodos sendo privilegiados com uma questão. Gente, dica desse ano: ano que vem, ditadura militar está fazendo 50 anos, tá? Esse ano, um baita debate sobre a questão da Comissão da Verdade. E ano passado não caiu, ou caiu uma questão de ditadura militar no Enem. Então há uma probabilidade muito grande de a ditadura militar ser valorizada nesse Enem deste ano de 2013. Então deem uma cuidadinha, deem uma atentada para esse período histórico. Se não cair, ou cair pouco, não me batam, tá? Continue me amando, tá? E não me peçam para fazer show particular de Gangnam Style, tá? Que eu faço só uma vez na vida isso. Gente, quem quiser comprar uma cueca nova, né, pro Enem, tava lendo ali fora, tem cueca GG por R$1, né, e pacote de cueca por R$1,50. Tá? O tio do bar ali tá vendendo, é só buscar. Ela não veio, mas te mandou um beijo. Quem que é ela? Sua namorada. Eu tenho namorada? Eu sou tão gostoso que eu nem sei quem me namora, né? Coisa linda, né, gente? Vamos lá. Pessoal, Brasil. Dividimos essa historiazinha. Eu tava aqui fora, né? Um aluno veio e perguntou pra mim, e foi tu, né? Chegou e falou: Quintinho, tu vai dar aula do quê? Eu já vou dar aula de história do Brasil. Ele já fez aquela cara assim. História do Brasil! Né? Eu sei que a maioria de vocês não suporta a história do Brasil, mas ela é legal, divertida e supimpa, tá? Supimpa é um termo, né? Minha avó de 89 anos usa supimpa até hoje, né? Pessoal, Brasil republicano. Dividimos em 3 grandes grupos: Brasil colonial, Império e Brasil republicano. Vamos dar uma olhadinha nos principais itens sobre isso aí, tá? Não vai embora, fica aqui. Eu sei que eu tô suado, mas eu posso dançar contigo. Só se tu quiser, claro. Pessoal, período pré-colonial e período colonial, tá? O que eu quero que vocês lembrem e não esqueçam? Se vocês esquecerem, é uma probabilidade muito grande eu me projetar no lado de vocês na prova do Enem. E vocês não vão querer me ver pelado, tá? Então, lembrem. Gente, o que nós temos aqui, né? Só incomoda, tia, pelo amor de Deus. Gente, período pré-colonial. Sempre lembre que os 30 primeiros anos de colonização no Brasil foi de repleto esquecimento, tá? Esquecimento em partes, tá? Mas foi desconsiderado, tá? Os 30 primeiros anos da colonização portuguesa, Portugal valorizava mais as suas colônias e baseava a sua exploração dentro do quê? Da exploração do chamado pau-brasil. Lembrem disso, é isso que vocês têm que lembrar, né? Pessoal, depois disso nós vamos ter um processo de colonização um pouquinho mais efetivo. O que eu quero que vocês lembrem disso aí, tá? Primeira coisa, pessoal, a colonização no Brasil é estabelecida por uma coisa chamada de pacto colonial. Exclusivismo da colônia
da metrópole Portugal sobre a colônia Brasil, ok? Ou seja, sempre vai ser explorado, sempre vai ser comercializado somente com Portugal, tá? Não esqueçam disso, não há outra possibilidade de relação de comércio aqui. Brasil, Portugal, tá? Compra-se e vende só na sua metrópole, tá? Gente, algumas outras coisas importantes. Lembrem da base econômica do Brasil, tá? Monocultura, escravidão e latifúndio. Se para facilitar não lembrar dessas três siglas, lembrem da sigla MEL, tá? Que lembra aquele docinho gostoso, né? Aquele cremezinho lindo, tá? Que a gente gosta de tomar. Pessoal, outras coisas também que são importantes. Lembrem do processo de escravidão. Indígenas, num primeiro momento, africanos, né, provindos como escravos no Brasil a partir de 1550. Gente, no último Enem não caiu nenhuma questão, tá, sobre a questão das relações escravistas, tá? Então é importante, talvez, quem sabe nesse seja contemplado, tá? Pessoal, aqui eu quero que vocês lembrem bastante que a partir do século XVII nós vamos ter o início do ciclo do açúcar, quebrando aquela característica de exploração do pau-brasil e começando a explorar o açúcar, tá? Também, gente, é importante que vocês lembrem da primeira revolta colonial que vai haver no Brasil no ano de 1684, que é a revolta de Beckman, tá? Nunca esqueçam desse processo aí, tá? Eu tenho que fazer um regime. Desse jeito eu não vou aguentar mais. Eu quero agradecer ao Halber, né, que deu a ideia de eu dançar isso aqui, né, e agora eu estou quase tendo um ataque cardíaco. Gente, aqui ó, pessoal, lembrem também que no Brasil colonial nós vamos ter alguns processos de invasões estrangeiras, principalmente com a formação da chamada União Ibérica, tá? A partir da União Ibérica, França e Holanda passam a não reconhecer a colonização portuguesa e espanhola na região e passam a invadir o território colonial brasileiro, tá? Nós vamos ter duas invasões francesas, tá? Uma no estado do Rio de Janeiro e outra no Maranhão, ambas não permanecem por muito tempo, e duas invasões holandesas, tá? Uma na região da Bahia e a outra na região de Pernambuco. Lembrar que em Pernambuco obteve-se sucesso e também se destacou aquela questão da administração do Maurício de Nassau, tá? Que só vai sair do domínio, por exemplo, dos holandeses desse lugar com a chamada insurreição republicana de 1645 a 1654. Gente, lembre da resistência africana contra a escravidão, sempre lembrando de uma característica importante que são a formação dos quilombos. Nunca esqueçam da formação dos quilombos, tá, gente? Dentro disso nós vamos ter o que, pessoal? Nem tudo são flores na colônia brasileira, tá? Nós vamos ter um pequeno processinho de crise aqui, tá? Essa crise se estabelecendo entre o século XVII e o século XIX, tá? O que acontece dentro desse processo aqui? Uau! Nós temos fantasmas aqui, né, que não gostam de mim. Enfim, pessoal, nós vamos ter uma pequena crise, tá, dentro desse processo aqui. Aí volta. Muito bem, pessoal. Dentro do período de crise, lembrar que vai haver uma troca no processo de formação econômica brasileira. Troca-se o açúcar pelo minério, né, principalmente com a descoberta das Minas Gerais, né, a partir do início do século XVIII. Tá? Dentro da descoberta das Minas Gerais vão se encontrar algumas coisas que são importantes para essa administração, principalmente, pessoal, lembre-se da casa de função, aquele esqueminha para evitar que os caras desviassem o ouro entre os pezinhos ou no santo do pau oco, né? O cara sempre fala, né, de santo do pau, aquele fulano é um santo do pau oco, né? Ou seja, um lugar onde se fundia o ouro brasileiro, botava-se um selo da coroa portuguesa para que ele pudesse ser comercializado. Então, lembre-se dessa característica aí que é importante por causa da troca da questão do ciclo econômico. Sai-se do açúcar para ir no minério. Isso aqui é um elemento importante. Isso não representa nunca e de forma alguma que o açúcar não continua sendo produzido na região nordeste brasileira, tá? Ele continua, mas ele perde importância econômica, tá, gente? A partir disso também, pessoal, nós vamos ter algumas coisas que nós chamamos de revoltas nativistas. Boa parte
parte dessas revoltas influenciadas pela característica do iluminismo, tá? Característica teórica que se surge no mundo aí a partir do século XVIII e que vai influenciar na colônia brasileira, tá? Gente, dentro dessas revoltas nativistas, destacar 3 para vocês: Emboabas, Mascates e a revolta de Filipe dos Santos, muitas vezes chamada de revolta de Vila Rica, tá, gente? Dentro disso, pessoal, lembrar que o que? Nós tivemos 4 processos de revoltas grandes no período colonial. A de Beckman, que eu mostrei para vocês, e essas outras 3 aqui que eu acabei de citar. Gente, dentro disso nós vamos ter o que? Se antes Salvador era a capital do Brasil, como mudou o polo econômico, também vai mudar a questão da capital. Rio de Janeiro, a partir de 1763, passa a ser a capital brasileira por causa da inversão econômica, tá? Lembrem disso também. Gente, pessoal, chegamos a um processo importante. As 2 últimas grandes revoltas do período colonial, antes da chegada da família real portuguesa, são elementos importantíssimos para vocês lembrarem também. Pessoal, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. O que eu quero que vocês lembrem aqui? Sempre, tá? Não esqueçam, senão vai rolar aquela praguinha minha, né? De eu aparecer nu, dançando Gangnam Style no lado da prova de vocês do Enem, vocês não vão conseguir mais se concentrar e fazer aquela prova. Alguém quer isso? Então vocês vão acertar, né? Vocês vão passar nisso, né? Se vocês não passarem no Enem, vocês vão ficar uns 3 anos me vendo dançando Gangnam Style e suando do jeito que eu estou agora. Eu acho que ninguém vai querer isso, né? Pessoal, o que acontece aqui? Inconfidência Mineira, sempre lembre que é uma característica, tá? De uma revolta elitista, enquanto a Conjuração Baiana, pessoal, é bem simples. É uma revolta muito mais provinda das massas populares. Ambas com influências das ideias iluministas. Vejam a relação da história geral influenciando na história do Brasil. Sempre façam essa correlação, isso aqui é importantíssimo, não esqueçam disso, tá? O resultado de ambas é a repressão e o não sucesso desse processo de revolução. Lembrem que na Inconfidência Mineira surge um cara chamado Tiradentes, que foi o grande culpado, na verdade, e o único que sofreu uma repressão muito branda quanto a esse processo aí, tá? Gente, após essas revoltas, nós temos a vinda da família real portuguesa. Gente, por que a porcaria da família real portuguesa vem para o Brasil? Se eles estão de boa em Portugal, né? Então João VI estava lá em Portugal com o seu pânceps, né? Comendo uma coxinha de frango, assim, deliciosa. E daí ele resolveu vir para o Brasil? Não, ele não resolveu vir para o Brasil. Ele sofre uma pressão das invasões napoleônicas que forçam a coroa portuguesa a vir para o Brasil. Então, a partir de 1808, há o desembarque dessa família, que faz o que, pessoal? Causa grandes transformações culturais e estruturais no Brasil, tá? Por exemplo, pessoal, nós vamos ter a formação da Biblioteca Nacional, nós vamos ter a formação do Jardim Botânico, elementos importantíssimos para transformações culturais brasileiras. Mas também teremos o que, pessoal? Abertura dos postos brasileiros, tá? Dos portos para as nações amigas. Agora o Brasil não precisa mais viver sobre a ótica do pacto colonial, e sim pode transformar essas questões aí, tá, gente? Pessoal, por que essa família real vai embora do Brasil? Em Portugal ocorre a Revolução Liberal do Porto em 1820, que força o retorno de Dom João VI a Portugal, tá? Dentro disso nós temos o que? A permanência, toda aquela coisa, né? Do dia do fico, do grito da independência, que faz com que Dom Pedro I permanecesse no Brasil, dando início a um novo período, chamado período imperial brasileiro, tá? Gente, só uma coisinha. E isso vem recorrentemente sendo pedido de vocês. Análise de imagem. Aquela imagem lá do Pedro Américo, do grito da independência, que Dom Pedro está num cavalo lindo, né? Olha lá, montado, e cheio de gente bonita ao lado dele. Aquilo lá é uma invenção, tá, gente? Aquilo não é realmente, a cena onde aquilo aconteceu não era verdadeira. Dizem alguns historiadores que não foi bem assim. Dom Pedro I estava montado num burro, tá? Que era o meio de transporte daquela época, não estava em vestimentas oficiais, e ainda tem algumas pessoas que dizem que o Dom Pedro estava atrás da moita com uma baita de uma diarreia, no período da hora que ele gritou, dando o grito da independência, né? Ah! Né?
sei se realmente aconteceu assim, tá? Pessoal, o que nós vamos ter aqui também? Agora travou meu slide aqui. Agora eu fui demais, voltem um pouquinho. Isso. Pessoal, a partir de agora nós temos o início de um novo período brasileiro, tá? O período que marca a construção do Império. Primeiro grande imperador brasileiro, Dom Pedro I, que estava lá atrás da moita, tá? Gente, o que nós temos de importante para vocês saberem aqui, tá? Gente, formação da primeira Constituição Imperial, sempre lembrem disso, Constituição de 1824, tá? Pessoal, essa Constituição traz uma figura interessantíssima, chamada de poder moderador, tá? O que era isso, tá? Um poder supremo do rei sobre o controle das leis no Brasil, tá? Então sempre lembrem que com a Constituição de 1824 há o estabelecimento do chamado poder moderador, tá? Pessoal, nós vamos ter também dois conflitos importantes durante o período, né, de Dom Pedro I. Quais são esses dois conflitos? Guerra da Cisplatina e Confederação do Equador. Guerra da Cisplatina, conflito entre Brasil e o futuro Uruguai, que traz a libertação do Uruguai, tá? E a Confederação do Equador, uma articulação entre os países as províncias do norte do país, com o objetivo do quê? O objetivo de melhorias das condições de vida, principalmente depois do estabelecimento da crise do açúcar, tá? Pessoal, essas revoltas,